Pessoal, irmão, vamos ficar de pé, amados, vamos orar nesta hora. Agradecer a Deus pelas ofertas, pelos dízimos, levantar na casa do Senhor e também orar pelo preletor, o pregador da história, o pastor Samuel Veras, da Igreja Congregacional Central, que está dando a honra de estar aqui com a gente, conosco nesta noite. Amém? Pai, muito obrigado por esta noite, Deus amado. Ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu agir, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelos louvores, né, em todo o teu nome nesta noite, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor Deus, recebe nosso louvor, a nossa adoração, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a todos que cooperaram com a tua casa, com a tua obra. Aqueles que não puderam, Senhor Deus, abre portas, canaliza os meus, ó Deus amado. Em nome de Jesus, Senhor Deus, te peço também pelo teu filho, pastor Samuel Veras. Meu Deus, toma em tuas mãos, usa com poder e glória, na unção do teu Santo Espírito, Pai amado. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pastor Samuel Veras. A irmã Elinete quer falar com os professores no final do culto, 5 minutinhos, tá ok? A irmã Elinete. E amanhã está dando continuar também o nosso congresso. Amanhã, a segunda noite, vamos estar aqui com a banda Princípio, é uma banda que nos acompanha aí nas cruzadas, tá ok? Queridos, a preciosa paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Quero, assim como de outras vezes, saudar os senhores desta união de homens que, numa visão profunda a respeito da unidade, da conscientização e do trabalho profícuo da igreja, tem aqui realizado, sem qualquer dúvida, um trabalho muito especial. A Deus seja dado, pois, toda a honra e toda a glória, mas aos queridos irmãos desta igreja tributo o meu reconhecimento do vosso trabalho, da vossa dedicação e da maneira séria como levam o reino de Deus. Eu não sei se Jô está aqui. Eu acho que não. Foi através de Jô que eu recebi este convite, já faz um bom tempo, mas ela não me passou o que está aqui na frente. Por isso que eu iria exatamente pedir para que ela desse 10 mil reais de dízimos à igreja, pelo fato dela não ter de maneira nenhuma me passado o tema que está aqui. Mas o Espírito de Deus é aquele que trabalha num universo em que a gente não imagina, e aquilo que nós temos a trazer aos irmãos nesta noite tem muito a ver com o que está aqui. Foge apenas o nome do tema, mas o significado é o mesmo. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os homens desta igreja, sem esquecer absolutamente de todas as mulheres, sejam casadas ou não. Que Deus, portanto, vos abençoe ricamente. A pastora Messia, a minha gratidão por permitir que o meu nome chegasse aos seus ouvidos e também à sua caneta, para me permitir vir aqui nesta noite para conviver com os irmãos alguns momentos preciosos na presença de Deus. Vamos ler a palavra. Os irmãos podem ficar sentados. Livro dos Juízes, capítulo 16. Verso de número 28. Livro de Juízes, capítulo 16, verso de número 28. O texto diz o seguinte: se você não achou, não tem problema, você vai simplesmente ouvir. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém. Que Deus aplique
sua gloriosa palavra nos nossos corações. Amém? Quando o fracasso não é o fim. Vamos dizer comigo, todos? Quando o fracasso não é o fim. Não vou pedir para a sua identificação assim, mas certamente o Espírito de Deus nos obriga, nos constrange a identificarmos-nos na nossa consciência. Quem neste auditório não teria passado por um fracasso? Quem neste auditório se ergueria para dizer: nunca fracassei, nunca, absolutamente nunca passei por esta palavra, por este ato, por esta insigne vergonha chamada fracasso? A grande realidade é que, meus queridos irmãos, até hoje eu não tenho conhecido uma só pessoa consciente que não tenha fracassado. Fracasso não quer dizer absolutamente ser vencido, é apenas fracasso. Fracasso não quer dizer que a vida foi tomada pelas trevas e amarrou e destruiu completamente esta vida. Fracasso não quer dizer que o indivíduo deixou de olhar para Deus. Fracasso não quer dizer que o nosso problema de ordem moral estancou a vida. Parou tudo ali. Não existe mais jeito. Não há como reagir. O fracasso, enfim, era exatamente, meus queridos irmãos, o pórtico do meu limite como homem e como carne. A verdade é que aqueles que não reconhecem o fracasso estão à beira do fracasso. Aqueles que não reconhecem o fracasso não imputam verdade ao seu coração e de alguma forma querem negar os acidentes que acontecem na sua vida. Daí a razão que alguns se tornam tão fortes que os fracos lhe cobram fortaleza e muitas vezes não encontram, porque os fortes devem ser fortes apenas no Senhor e não em nós mesmos. Nós não temos de que nos gloriar a não ser na cruz de Cristo. Uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta é de um herói que não conhecia fracasso. De um homem que a sua história estava em todos os lugares. A geografia quase era pequena para comportar a história de vitórias daquele homem. Isto não é mal, isto é bom. Nós hoje cantamos muitos hinos de vitória. Aludimos que a vitória é exatamente o melhor plano para cada crente. Mas por incrível que pareça, a história da igreja atual é uma história ascendente em número, mas é uma história de fracassos morais. É uma história de ascendência em número, mas é também uma história de muita gente que dá mau testemunho diante do mundo. E nós não poderemos absolutamente deixar de viver a proposta da Bíblia, aquilo que o Senhor quer para a vida do seu povo, para a vida dos seus servos, a fim de que, no mínimo, esta lembrança nos leve a entender e a decidir
para viver as nossas obrigações. Nenhum de nós, meus queridos irmãos, deve esquecer que Deus mantém, escute bem isto, nenhum de nós deve esquecer que Deus mantém em nós algumas fraquezas para que aprendamos a depender dEle. Tem muita gente que diz: eu só minto na época de Natal porque eu digo ao meu filho que Papai Noel vai trazer um presente para ele. O outro diz assim: eu só minto quando eu tenho que justificar alguma coisa à minha esposa porque eu sei que ela é brava. O menino diz: eu só minto porque eu não posso dizer em casa que gazeei as aulas. Aqueles que têm compromisso no reino, às vezes justifica a sua ausência simplesmente querendo de alguma forma, diante de Deus, colocar panos quentes. Enfim, queridos, nós estamos vivendo numa geração que precisamos entender que Deus permite ou permitiu que continuássemos com algumas fraquezas exatamente para que não viéssemos nos gloriar. Paulo é o exemplo disto. Quase moribundo, com a mente atassalhada por uma série de desafios, chega a Deus e diz: Senhor, tira de mim os espinhos que atormentam-me. E Deus faz silêncio. Ele pede de novo e Deus faz silêncio. Em seguida ele pede, Deus resolve lhe dizer: a minha graça te basta. Ele está dizendo que a fraqueza de Paulo, o problema de Paulo, a diversidade de Paulo, levava-o a sentir-se de fato constrangido a buscar o socorro de Deus. As nossas fraquezas nos levam a buscarmos o socorro de Deus, porque a gente aprende a depender dEle. Para nós, meus irmãos, sustentarmos a nossa aparência, às vezes a gente constrange a santidade de Deus. Repetindo isto, para sustentarmos a nossa aparência, muitas vezes nós constrangimos a santidade de Deus. A gente mostra ser uma coisa e somos outra. A gente prefere escamotear, camuflar, do que chegar diante de Deus e pedir a sua intensa misericórdia. E viver debaixo da misericórdia, meus queridos irmãos, é o maior esforço que a mente humana consegue metabolizar. Porque é tão fácil viver livre, é tão fácil não depender de Deus, é tão fácil não se curvar àquilo que a Bíblia diz, é tão fácil não atender o apelo do Espírito Santo, é tão fácil. E viver debaixo da dependência de Deus é, sem dúvida alguma, o maior esforço que nós fazemos dentro deste templo ou onde quer que os nossos pés estejam cruzando. O homem que nós focalizaremos em rápidas pinceladas chama-se Sansão. Vocês já leram o texto, e quando a gente fala de Sansão, logo vem na nossa cabeça um herói, guardando um glorioso segredo de Deus, que era exatamente uma questão quase familiar. Alguns outros também passaram pelo mesmo crivo, mas em especial, este aqui
ouviu de Deus algumas coisas e deveria conservar no seu coração, como se tivesse apenas guardado num cadeado alguma coisa que não poderia absolutamente ser vista por ninguém. Os segredos de Deus, os tratos de Deus, são coisas extremamente sérias, meus amados irmãos. Muitas vezes a gente leva a coisa assim no banho-maria, mas é preciso entender que Deus quer que a gente viva debaixo da sua graça, assumindo o nosso papel de servos bons e fiéis para entrarmos no gozo do Senhor. Sansão não deveria absolutamente dizer a nenhum incausto, a ninguém adverso ao seu povo, que o seu segredo era determinado por Deus. Quantas batalhas aquele homem teve! E nós aqui, meus irmãos, aprendemos que a grande verdade que a gente deve manter como elemento de comunhão é imprescindível. Esse negócio não se negocia, esse negócio não se troca, esse negócio não se vende, esse negócio não se avalia. Esta coisa é de Deus e nós não podemos absolutamente negociar os tratos de Deus com ninguém. A gente não pode negociar. E o que foi que fez Sansão? Foi para uma batalha, foi para outra, matou urso, matou gente, e foi matando, e foi matando. Quem olhava para Sansão tinha medo dele. O homem é tão tremendo que pega os portões de ferro de uma cidade e leva lá para cima do monte, e ninguém consegue trazer de volta. Quem é que não tem medo de um homem deste? Meus irmãos, jamais deveremos confiar na nossa confissão de fé sem submissão a Deus. Jamais deveremos confiar nos anos de evangelho que temos se a nossa experiência hoje não é positiva. Se eu tenho 50 anos de evangelho, mas a minha experiência hoje é negativa, eu devo chorar diante de Deus e dizer que fracassei, e Ele misericordiosamente me levantará. É isso que Ele vai fazer. Mas Sansão confia nas vitórias, Sansão confia no braço, Sansão vem a lembrança da poeira que fica quando dezenas e centenas de homens correram com medo dele. Eu disse que Deus deixou algumas fraquezas em nós para que não nos gloriemos. Sansão esqueceu disso. Sansão lembrou apenas que era forte. Sansão lembrou apenas que era guerreiro e que aquela gente tinha medo dele. Então o que foi que fez Sansão? Se uniu a uma mulher, desobedeceu a Deus e foi aprisionado. Imagine comigo um crente cheio da graça de Deus, cheio de vitória, cheio de poder. No domingo e na segunda-feira você fala com ele, ele diz: meu irmão, ore por mim que eu estou no fracasso, eu estou desanimado. Você fica espantado. Diz: meu Deus, o que foi que aconteceu com este irmão? E ele penosamente vai te dizer: eu fracassei. Aí você vai chorar com ele, orar por ele, se ajoelhar com ele, pedir a graça de Deus sobre ele, porque enfim está ali diante de você alguém que você confiava até nas orações, confiava até na palavra dele, confiava cegamente nele. De repente ele fracassou. E como é que fica a gente agora?
Sansão. A notícia que sai é que ele estava preso. A notícia que sai é que ele está amarrado. A notícia que sai é que belicosamente os seus opositores, com 2 espetos de madeira, furaram-lhe os olhos. Aquela gente que oprimiu aquele homem de Deus era assim, era belicosa, era má, era ruim, não tinha pena dos seus presos. E como Sansão seria o pior deles, então eles furam os seus 2 olhos. Agora, 3 coisas estavam acontecendo com ele. Primeiro, o reconhecimento do fracasso. Ele não obedeceu a Deus e casou com uma mulher que não deveria. Segundo, ele se sente simplesmente desprovido de autoridade e de força. Não tinha mais o que fazer. Terceiro, ele nem vê os seus opositores, porque os seus olhos foram furados. Em quarto lugar, ele não tem opção para ficar. Os seus inimigos ouvem-no cada dia, ou vão para o templo de Dagon rirem na cara dele. E ele não sabe absolutamente o nome de ninguém. Em quinto, eu imagino que o coração daquele homem está extremamente estrangulado pela ação tremenda, reversiva ao seu primeiro estado, que agora ele está sofrendo. Eu imagino, se isto acontecesse a alguém aqui entre nós, esta notícia haveria de nos fazer chorar, derramar o coração diante de Deus e lamentar profundamente. O que é que eu aprendo aqui? Primeiro, eu aprendo, meus queridos irmãos, que não tem absolutamente outro culpado no meu lugar. Se eu sou o culpado, sou eu quem vou pagar, sou eu quem vou sofrer, sou eu quem vou gemer, sou eu quem vou responder diante de Deus. Este homem agora está reconhecendo que está vivendo este drama. Não tem ninguém que ocupe o lugar dele, e para ele era vergonhoso, era sofredor viver naquele estado, naquele momento, naquele lugar, indo para um templo de adoração pagã, fazer com que alguém pudesse rir da cara dele. Quando nós não assumimos o nosso verdadeiro papel, a coisa pode andar desse jeito. Segundo, quando eu olho para Sansão, eu tenho a sensação que muitas vezes nós não reconhecemos que Deus já nos deu muito aviso, mas tem uma saída, tem algo extraordinário a se pensar. É que Deus continua misericordioso para com aqueles que fracassam. Deus continua misericordioso para com aqueles que fracassam. Por que é que nós estamos aqui diante de tantos fracassos que já caímos? É tão somente por causa da misericórdia desse Deus tremendo que a gente serve. Se não fosse isso, o inimigo já teria rido muito na nossa cara, mas glória a Deus que existe a sua palavra para a gente lembrar, e o Espírito Santo para nos avisar, dizendo: você fracassou, a gente chora, a gente pede perdão, e a misericórdia restauradora de Deus vem ao nosso encontro, para que o inferno não possa absolutamente fazer festa. Quem faz festa é Deus. No inferno não tem festa. Alguém disse que o inferno já se preparava para fazer uma festa na morte de Jesus, e eu discordo disso. No inferno não tem festa, no inferno só tem tormento, porque o diabo sabe muito bem que a glória de Deus é quem triunfa.
O inferno não tem tempo para fazer festa, só tem tempo para prantear, porque é Deus quem na verdade prevalece. Terceiro e último lugar, penúltimo lugar. Eu entendo nesse texto, primeiro, que a gente aprende que não tem outro culpado no nosso lugar. Segundo, que a gente tem que reconhecer que a misericórdia de Deus não cessou. Terceiro, quando, meus amados irmãos, nós caminhamos nos braços da confissão, a história muda. Aqui e acolá, o diabo se prepara, assim como tem um cantor que diz: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, Armando Filho. E ele diz que as coisas do passado vêm. No entanto, quando a misericórdia de Deus chega, as coisas do passado ficam para trás. O que é que eu entendo aqui? Quando caminhamos nos braços de Deus, qual é realmente o resultado do fracasso? É Deus nos sustentar, é Deus nos levantar, é Deus dizer ao inimigo: esse aqui é meu, você não vai absolutamente mexer mais com ele, você não vai prolongar o ato dele, você não vai trazer ao coração dele a certeza que eu o abandonei. Eu cheguei para dizer para ele que eu sou o Deus dele, sou eu quem o levanto, sou eu quem o sustento, sou eu quem o perdoo, sou eu quem na verdade coloco a sua vida em ordem de novo, porque o fracasso não é o fim. Quarto e último lugar. Quando é que o fracasso não é o fim? Quando temos convicção de que Deus não ficará em silêncio. Ele não ficará parado, ele vai fazer, pastor, alguma coisa. Deus nunca fica em silêncio quando vê um dos seus filhos fracassar. Um dia, Jacó enganou o pai, enganou o irmão com a ajuda da mãe. A família estava vivendo a experiência da coragem do engano. Eu vou enganar e depois tudo dá certo. Ele rouba a bênção da primogenitura do irmão e viaja de noite. Naquela madrugada, ele está dormindo com uma pedra na cabeça aqui embaixo e tem um sonho. E tem uma visão. Aí eu fico me perguntando como é que o indivíduo errando, tendo roubado a bênção da primogenitura, Deus ainda dá sonho a esse sujeito? Como é que Deus é assim? Sabe por quê? Meus queridos irmãos, Deus age assim porque nós agiríamos de forma diferente, iríamos perseguir até encontrá-lo. A perseguição de Deus é dizer para ele: eu estou aqui, eu estou te dando um sonho. Que sonho era esse? Ele viu uma escada que saía da terra, chegava lá nos céus, e anjos que subiam e desciam. Ele acorda espantado com tudo aquilo e diz: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Deus é surpreendente, até nos nossos erros Deus nos surpreende. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se nós contarmos simplesmente fracasso, aí será a alegria do inferno. Mas Ele começa dizendo: eu não me apartei de você, mesmo no erro, eu estava com você, eu abri espaço para você, até mostrei a minha glória a você. Eu não quero mostrar o inferno, eu quero mostrar a você a restauração. É isso que Deus quer. Não, Deus não nos aponta absolutamente a porta do fracasso. Deus nos aponta a porta da restauração. Quando é que o fracasso não é o fim? É quando nós temos convicção de que Deus não ficará em silêncio. Pois bem, deixe-me agora
pedir aos irmãos para citarem o que está aqui. Vamos todos dizer: dá-me, filho meu, o teu coração. Vamos repetir: dá-me, filho meu, o teu coração. Sansão, um dia foi avisado: hoje vai haver um grande culto no templo de Dagon. Você vai para lá e você vai divertir os adoradores de Dagon. Agora você já pensou um crente divertindo o incrédulo? Você já pensou um crente divertindo o ímpio? Você já pensou um bocado de gente gargalhando, batendo palma, criticando, simplesmente porque aquele homem tinha fracassado? Os fracassados também se lembram de Deus. Vamos dizer isto? Os fracassados também se lembram de Deus. Do versículo 8, que nós lemos, aliás 28, que nós lemos aos irmãos, está escrito: então Sansão fez uma oração e disse: ó Deus, lembra-te de mim ao menos esta vez. Deus não esquece da gente. O templo era de quem? De Dagon. Mas Deus é onipresente, Ele vai lá. Tem gente para rir de Sansão? Tem. Tem um bocado de prostitutas lá? Tem. Tem um bocado de adoradores? Tem. Tem idolatria lá? Tem. Mas Deus chega para dizer: essa coisa diante da minha presença é poeira. Sou eu quem na verdade faço as coisas. E Sansão fez uma oração, pastora. Deus, lembra-te de mim, ao menos esta vez, para me vingar dos meus olhos. Sansão guardava na lembrança a última hora que ele viu aqueles espetos diretos para os seus olhos. Sansão guardava na lembrança os gritos a partir da hora que ele chegou na terra estranha, das críticas que lhe eram impostas. Mas Sansão não esqueceu que Deus havia aberto o mar vermelho, que Deus havia feito brotar água da rocha, que Deus fez chover codornizes. Sansão não esqueceu quantas e quantas vezes Deus arrasou o inimigo e fez com que o povo dissesse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veio à mente de Sansão as ações preciosas de Deus no passado, e ele sabia que Deus não tinha absolutamente deixado de ser Deus. O coração de Sansão estava exatamente agora voltado para Deus no arrependimento. O pedido de Deus, meus queridos irmãos, aqui não significa absolutamente que esta seria